Olha, acho que pelo menos os alunos que eu pedi para assistirem já estão nos vendo, então nós já estamos no YouTube. Então eu queria, antes de mais nada, saudar, né, os defensores públicos, dizer particularmente que é uma honra para mim. Eu me lembro quando eu era estudante lá na Cândido Mendes, eu me formei a graduação na Cândido Mendes do Centro. Essa é a pretensão, né? Vocês aí, eu acredito, junto com os médicos, enfermeiros, todos aqueles da área de saúde, também lidando com vidas, né, salvando, e esse trabalho realmente é muito digno. Então, antes de mais nada, eu queria parabenizá-los, né, por essa atuação. Acabou que eu nem fiz concurso para defensor, porque, né, mas confesso que eu tinha essa remuneração, acho que, graças a Deus, isso já está um pouco mais equacionado, né? Bom, o nosso público, basicamente, pelo menos nós divulgamos, né, para os alunos do curso de Direito da UF de Volta Redonda, mas nada impede que outras centenas de pessoas estejam nos assistindo. Mas eu queria, então, reforçar, né, que a linguagem é essa mesmo, né, são para estudantes de graduação em Direito, nada muito extremamente técnico, vou pedir isso para vocês. E também reforçar, né, que é um caráter informativo, né, espero que as pessoas que nos assistam agora, ao vivo, e depois esse vídeo vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir, possa tirar, né, algumas informações úteis, né? Bom, eram essas as informações iniciais que eu queria passar. Pedir também para os nossos alunos, exclusivamente do curso de Direito da UF, que tenham interesse em obter certificado, que escrevam aqui o nome e o e-mail aqui no chat, tá? Que a gente possa depois emitir esses certificados. Infelizmente, não tem como emitir certificado para todos aqueles que vão nos assistir. Então, nós vamos priorizar os alunos de Direito da UF, tá? Então, esses alunos, por favor, depois escrevam aqui os nomes e os e-mails. Bom, nós programamos essa live para não durar muito tempo, né, essa nova fase que todos nós estamos passando de transmissões online. Tem um tempo, né, não pode ser uma coisa muito longa, porque senão se torna muito cansativo e as pessoas acabam não assistindo até o final. Nós estamos programando aí umas palavrinhas iniciais, tanto do Defensor Público Geral, quanto da doutora Raquel, que é responsável pela Defensoria do Interior, e, posteriormente, a exposição principal da doutora Rafaela Jarrara, né? Bom, então, eu queria passar a palavra, então, à doutora Raquel, e aí eu vou mutar aqui os outros presentes para a qualidade do áudio para quem está nos assistindo. Vou deixar só o áudio da doutora Raquel, tá bom? Doutora Raquel, então, com a palavra. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. É uma honra reiniciar essa parceria com a UF. Na verdade, esse projeto da Defensoria não é de agora que a gente vem. É um projeto denominado Quartos na Defensoria, que antes era presencial, então a gente se deslocava para cidades e sempre com parceria com as universidades, às vezes de polos. A gente fazia, além de um encontro na localidade, um encontro regional entre os defensores, uma palestra aberta ao público, sempre com a intenção mesmo de transmitir um pouco não só da atuação jurídica, um pouco do direito, como principalmente a atuação da Defensoria Pública com os principais temas relacionados naquela localidade ou então a nível estadual.
diante desse momento que a gente está vivendo, a gente pensou, por que não reiniciar? Por que paralisar esse projeto agora que veio à tona, né, todas essas lives, todas essas mídias eletrônicas, como uma forma de reinventar mesmo e de continuar a transmissão do conhecimento, além de distrações e outros, enfim, conteúdos em geral sempre pelo meio virtual. Diante disso, a gente iniciou, essa é a primeira parceria que a gente inicia, então agradeço muito a UF de Volta Redonda por ter aceito esse convite de iniciar a retomada desse projeto, agora pelo meio virtual, e nessa primeira abordagem é com um tema, né, que é o principal que a gente tem escutado hoje em dia, que é o impacto na área da saúde diante dessa pandemia, que a doutora Rafaela ela falará em breve. Mas, assim, a minha consideração, primeiro, que eu queria mencionar, é que, diante dessa crise que a gente está vivendo, todas as pessoas, todo mundo, a gente teve que se reinventar. Então, é um momento que a gente vê uma solidariedade muito maior entre as pessoas e uma vontade de ajudar mesmo e de estar perto, mesmo que não podendo estar fisicamente perto. Isso é muito importante, porque a gente está vendo a necessidade e o quanto fazia falta aquelas pequenas coisas, os pequenos encontros que a gente tinha. A Defensoria Pública, assim como diversos outros segmentos, quase todos tiveram que cessar o seu atendimento presencial. Contudo, o atendimento da Defensoria ele continua ativo de forma remota. Desde o dia 23 de março, quando, a pedido da Secretaria Estadual de Saúde, havia necessidade de interromper o atendimento da Defensoria diante do risco iminente de contato, considerando o grande volume, o fluxo de pessoas que chegam à Defensoria Pública. Por conta disso, nós tivemos que elaborar uma forma de atendimento que continuasse, mas que fosse de forma remota, garantindo a manutenção do serviço, porém, também garantindo a segurança da população e a segurança de toda a equipe da Defensoria. Por isso, foram criados mais de 100 polos de atendimento remoto, um em cada comarca, ou seja, em Volta Redonda tem. Esses polos são todos contabilizados num site que foi criado, que você pode entrar no site pelo link do próprio site da Defensoria Pública, ou então pelo nome próprio, que seria coronavírus.rj.df.br. E nesse site, além de constar todos os telefones e os meios de contato de todos os polos de atendimento, seja por meio de telefone, de WhatsApp, com o nome do funcionário e até mesmo por e-mail, existem também outros dados importantes, como lista de documentos no site da Defensoria. E esse site ele está em funcionamento desde do final de março, e já foram mais de 15 mil acessos a esse site, e de todo o estado. É importante a gente mencionar também que o atendimento no inicial, né, tiveram aquelas dificuldades, né, como sempre tem uma mudança de tal nível, porque a Defensoria, ela sempre, a característica principal dela era aquele contato físico do assistido. Mas ela vem se desenvolvendo. Em Volta Redonda, especificamente, no final de março, que foi quando a gente iniciou, né, do dia 24 de março, nós tivemos 38 atendimentos, mas em abril já subiram para 314 atendimentos de forma remota. E agora, no início, na primeira quinzena de maio, foram mais de 100 atendimentos também. Isso porque era urgência, mas agora existem as outras formas de atendimentos por meio de cada órgão da Defensoria. Então, cada órgão da Defensoria está retomando também a sua forma de contato com assistido, não somente de forma passiva, mas de forma ativa também. É importante também a gente considerar que, além desse atendimento individualizado, a Defensoria está buscando o atendimento de forma coletiva. E evitando assim ao máximo. Oi, Raquel. Pode falar. Eu vou pedir desculpas, mas às vezes a conexão falha. Ela falhou algum tempo aqui
comprometer um pouquinho do que você falou, mas depois ela voltou agora, né? Infelizmente, são essas coisas da internet, muita gente usando, enfim. Mas pode continuar, mas aí se houver novamente alguma interrupção, eu conseguir te avisar, eu peço que você pare um pouquinho até retomar como você fez, inclusive, durante um tempinho, né? Obrigado, pode continuar. Tá bom. Então, assim, a Defensoria também está atuando, a doutora Rafaela, ela tem atuação na tutela coletiva, não aí da região de Volta Redonda, é de outra região, região dos Lagos e Norte Fluminense, e parte do Norte Fluminense, na verdade, mas aí em Volta Redonda também a atuação de forma coletiva tem dado muitos resultados, evitando, assim, algumas demandas individualizadas. Por exemplo, nesse período de pandemia, especificamente aí de Volta Redonda, nós tivemos inúmeras recomendações expedidas. Recomendações em favor das cooperativas, dos catadores e das catadoras, da população de rua, pedindo recomendação sobre sobre a quantidade de leitos, estruturação e o plano de contingência do município, além de também recomendações sobre alimentação escolar. E dentre esses resultados positivos que nós tivemos da atuação da tutela coletiva, nós tivemos uma montagem de um espaço de acolhimento e cuidado geral da população de rua, né, que a gente chama de POP Rua, em funcionamento desde o final de março na arena esportiva. Nós tivemos ainda a distribuição de cestas básicas para os catadores de lixo e está em fase de discussão agora um programa de renda mínima para os catadores até que eles possam voltar a reciclar a sua atividade. Além disso, a gente teve a apresentação do plano de contingenciamento na área de saúde e inúmeros atendimentos de demanda na área escolar. Essas foram algumas das medidas. Além disso, uma atuação importante foi a participação, a intervenção da Defensoria Pública na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, com o intuito de cancelar o acordo de reabertura do comércio. Pelos argumentos da nota pública expedida pela Defensoria, que veio a se confirmar, com a reabertura do comércio, que se iniciou no dia 12 de maio, a gente teve um aumento muito significativo dos casos confirmados de coronavírus aí da região. E, por conta disso, haverá necessidade de suspensão, de novo, do fechamento do comércio. Essa é algumas das condutas, das atitudes da Defensoria Pública, especificamente aí. A doutora Rafaela ela vai mencionar de outros estados, porque essas medidas não são exclusivamente de Volta Redonda, mas de todo o estado. A atuação da Defensoria Pública ela é estadual. O doutor Rodrigo vai explicar melhor inúmeras participações da Defensoria Pública junto com a com as secretarias de saúde, para tentar amenizar o impacto da pandemia na nossa sociedade. A gente sabe que a gente vive um momento de crise política, crise econômica e crise na área de saúde, mas é importante a gente mencionar que mesmo a gente tentando se reinventar, a Defensoria Pública não parou. E a gente não vai parar. A gente acredita que esse atendimento remoto ele vai ser até incorporado na Defensoria Pública, não como meio exclusivo, mas como mais uma forma de acesso da população, agora de forma até mais facilitada. Então, assim, o recado que eu queria dar era esse mesmo, que mesmo em tempos de crise, a gente precisa sempre tentar buscar o lado positivo de tudo, e tentar se reinventar e tentar melhorar em tudo que a gente faz na vida, todas as formas de atendimento. A Defensoria tem tentado dessa forma e a gente tem visto ótimos resultados. A demanda da área de saúde de família, obviamente, é a que mais é procurada. Os índices estão bem elevados mesmo. E é basicamente isso que eu queria falar. A gente está aberto, o site, só refrisando, você pode entrar pelo portal da Defensoria, ou então pelo link coronavírus.rj.def.br, e lá tem todas as formas de atendimento. Por enquanto está remoto, posteriormente vai ser mesclado, vai haver o atendimento presencial, mas o remoto vai continuar por um tempo. E é isso. Agradeço a participação de todos. Pois é, você tocou num ponto muito importante, né? Em todas as áreas, lá no nosso departamento de direito também, certas coisas vieram para ficar.
as nossas reuniões de departamento têm sido agora virtuais, né? E está tudo se reinventando, a própria educação vai ter que passar por uma revolução. Já era previsto, mas tinha muita resistência, e outro dia, inclusive, assisti aquela live do Leandro Carnal, e ele comentou, né, que guerras, pandemias e revoluções aceleram as mudanças que nós temos que enfrentar. Eu concordo com ele. E parabenizo, então, a Defensoria, vai criando, já criou e vai continuar mantendo mais esse canal de acesso, sem dúvida alguma, vai ser muito importante, né, para os assistidos do Estado do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra ao doutor Rodrigo, eu queria só, assim, muito rapidamente, que você desse um panorama de qual é a região do interior, na sua opinião, que hoje, tirando a capital, né, que hoje estaria mais, digamos assim, problemática, né, com maiores problemas aí a serem enfrentados nesse momento. Sem sombra de dúvida, doutor Marcos, é a Baixada Fluminense. Entendeu? A gente tem, assim, especificamente na área de saúde, além da demanda ser muito grande, o contingenciamento de lá foi tardio, não foi tão respeitado inicialmente, e a ausência de leitos. Sem sombra de dúvida, a Baixada Fluminense hoje é o principal, um dos maiores problemas nossos. E a gente está enfrentando também o problema do atraso na entrega dos hospitais de campanha, até mesmo da região dos lagos. A doutora Rafaela vai explicar melhor sobre isso, que a região dos lagos é uma região que a gente sempre teve um problema nessa área de saúde, porque existem poucos hospitais regionais lá. Então, por mais incrível que pareça, assim, até recentemente, o único hospital estadual que a gente tinha vaga era o de Volta Redonda. Os outros, agora eu nem sei como é que tá, mas ela vai dar um panorama melhor, mas os demais já estavam com mais de 100% da sua capacidade atingida. Mas, sem sombra de dúvida, a Baixada Fluminense é a região mais atingida atualmente. Perfeito, doutora Raquel, agradeço aí as suas considerações iniciais, muito obrigado. E passo a palavra agora, então, ao doutor Rodrigo Pacheco, que é o defensor geral, né, da Defensoria de todo o Estado do Rio de Janeiro. Dizer que eu era amigo do doutor Vitagliano, não sei se lembra, né, quando ele foi defensor geral, era a minha época de estudante e tal. Era um senhorzinho muito bacana, não sei como é que ele está, né? Faz anos que eu não vejo, ótimo. E acho que era a sobrinha dele, uma vez esteve também lá em Volta Redonda, né, porque ela assumiu também a Defensoria Pública Geral uma época. E o doutor já esteve lá no nosso campus, em Volta Redonda, alguma vez? Já. Já tive sim. Que bom. Então, o doutor Vitagliano está bem advogando, e a sobrinha dele é a Daniela Vitagliano, que participou dos últimos 4 anos da gestão da Defensoria com a gente também, coordenando projetos especiais, inclusive esse de educação e direitos. Ótimo. Doutor Rodrigo, então, passo a palavra, né, toda sua. Primeiro, boa noite, professor Marcos, boa noite, Raquel, coordenadora de interior da Defensoria Pública, boa noite a Rafaela Jara, que é um dos grandes talentos da Defensoria Pública, foi coordenadora de saúde e tutela coletiva durante bastante tempo, hoje reassumiu a titularidade de Macaé e atua na tutela coletiva da região, com muito orgulho e muita satisfação. Esse nosso evento inaugural é relacionado a 2 pontos que me emocionam muito. O primeiro é falar de uma universidade pública. Eu estudei numa universidade pública, na UERJ, então eu prezo muito a universidade pública, é um local de pensamento crítico, é um local de reflexão, de liberdade, e por conta disso é um dos órgãos que mais vem sofrendo, dos setores da sociedade que mais vem sofrendo ataques nesse momento de risco da democracia brasileira, justamente por manter um corpo de estudantes e de professores crítico, reflexivo, e que preza a liberdade do pensamento, a liberdade de expressão, enfim, em última análise, a democracia. E também feliz por ser a UF de Volta Redonda. Eu fui defensor público em Volta Redonda durante 6 anos, no Tribunal do Júri, na Casa de Custódia, dei aula na UBM,
dei aula em cursos jurídicos aí, então é uma comarca que me recebeu no meu segundo mês de trabalho na Defensoria Pública, permaneci entre idas e vindas 6 anos, foi a minha grande escola do Tribunal do Júri, uma cidade vibrante, com pensamento crítico, com jurados muito reflexivos sobre o papel do sistema punitivo, então é um momento de muita emoção que esse encontro virtual, que a gente já fez presencial na UF aí também, de Volta Redonda, já fizemos em outras universidades também, quando alguém de Volta Redonda chama, é quase uma convocação para participar de um evento acadêmico, mas é muito bacana que seja promovido por uma universidade pública que vem lutando duramente nesse momento de economia, cenário econômico ultraliberal, de enxugamento de orçamento, enfim, de produtivismo na área acadêmica, e também em Volta Redonda. Falando um pouquinho, acho que a grande palestrante hoje é a Rafaela, ela que vai estar na linha de frente para garantir o direito à saúde da população mais vulnerável, mas o que a gente pode viver, assim, que eu posso compartilhar nessa experiência de 7 semanas absolutamente inacreditáveis, que parecem 7 décadas, é que a situação é muito dramática, assim, que nosso monitoramento de todo o Estado mostra que a situação é extremamente dramática, seja no acesso à saúde e seja no direito ao enterro, na área do consumidor, a crise econômica, para onde se olha a crise e para onde se olha a Defensoria Pública é chamada a dar resposta, a garantir acesso à justiça. Para vocês terem noção, aqui no Rio de Janeiro, hoje divulgamos um dado que, por um sério problema de gestão, existem mais de 1.000 leitos vagos não utilizados, a rede pública tem uma fila de mais de 1.000 pessoas buscando acesso ao direito à saúde, os defensores que atuam nos plantões noturnos e diurnos já são demandados por buscar decisões judiciais que garantam remoção de pessoas que faleceram em casa e garantia também de um enterro, renegociação de contratos, seja de locação, planos de saúde, enfim, é um momento muito desafiador para a instituição, talvez, certamente é desafiador para toda a sociedade, mas falo aqui enquanto gestor da Defensoria Pública, mas nesses momentos de muita crise, nesses momentos muito dramáticos, abre-se uma oportunidade para se reinventar, abre-se uma oportunidade para, principalmente, inovar. E o que nós percebemos hoje é a existência de um ecossistema de inovação na Defensoria Pública, com muita criatividade, muita inventividade. Defensores públicos vêm buscando formas muito interessantes de garantir o acesso à justiça, ainda que seja remotamente, porque prioridade nossa é garantir a vida, garantir a saúde de defensores, servidores, estagiários, residentes e dos usuários que frequentam os órgãos de atuação da Defensoria Pública. A Rafaela vai falar um pouco da nossa atuação coletiva e individual. A marca da Defensoria Pública hoje, a gente vive o que o nosso grande professor de defensoria, professor de processo civil, Augusto Garcia, diz, é quase uma 4ª onda renovatória da defensoria. Brevemente, a primeira onda renovatória é aquele atendimento tradicional de atender a pessoa que não tinha condições de pagar um advogado, atendimento que era receber uma demanda, transformá-la numa petição e judicializá-la. A segunda onda renovatória, que começa no Código de Defesa do Consumidor, com a tutela coletiva ali, de uma batalha gigantesca para que a Defensoria Pública tivesse legitimidade para as ações civis públicas, construindo esse entendimento a partir do Código de Defesa do Consumidor e depois, com a alteração da lei da ação civil pública, garantindo a legitimidade da Defensoria Pública, confirmada depois pelo Supremo Tribunal Federal numa batalha duríssima numa ação direta de inconstitucionalidade. A terceira onda renovatória, que começa há 10 anos com a Lei Complementar 132, quando a Defensoria se transforma nessa grande agência de promoção de direitos fundamentais, grande agência de direitos humanos, quando incorpora como sua atividade não só o atendimento individual, tutela coletiva, mas também educação para direitos, a litigância internacional e a participação na construção de políticas públicas
que atendam a população vulnerável, seja junto ao Poder Executivo, seja propondo e participando do debate no Poder Legislativo. E a quarta onda tecnológica que nos surpreende, quarta onda renovatória que nos surpreende agora, é a invasão e impacto das ferramentas tecnológicas no mundo do direito. Eu vejo pelo chat que há muitos estudantes do direito, a minha recomendação é estudem pensamento crítico, é fundamental estudar direitos humanos, ter massa crítica, mas é fundamental também apontarmos para essas mudanças que passam numa velocidade, que ocorrem numa velocidade assustadora, que são os impactos das ferramentas tecnológicas no direito, com o uso de inteligência artificial, o uso da automação de tarefas de rotina, o uso de dados como estratégia processual, e essas transformações muito profundas a Defensoria Pública vive hoje e se viu impelida a acelerar esse processo com o atendimento remoto, criando inúmeras ferramentas para atender a população, para registrar, analisar e estruturar dados e automatizar também rotinas. Eu desejo, assim, um excelente debate, vocês terão uma grande defensora pública para compartilhar a experiência e conhecimento técnico com vocês, que é a Rafaela. Espero que todos vocês fiquem bem, desejo saúde, permaneçam em casa, é fundamental aderirmos ao isolamento social, e, enfim, se houver oportunidade depois, eu vou permanecer durante todo o evento aqui, para a gente conversar um pouquinho depois também. Obrigado, professor Marcos, pelo convite e por abrir as portas dessa instituição tão valorosa, que tantos serviços presta à sociedade, que é a Universidade Federal Fluminense. Olha, mais uma vez, né, doutor, eu que agradeço. Não conhecia essa sua história lá de Volta Redonda. Que bom. Vamos marcar, né, depois que a gente puder se encontrar pessoalmente, espero que não demore muito, um evento seu lá, por favor, né, queremos contar aí com a sua presença novamente lá em Volta Redonda, rever os amigos e tal, e para a gente se conhecer pessoalmente. Faço questão de organizar um evento específico para a Defensoria Pública do Estado. Nós já temos uma grande parceria com a Defensoria Pública da União, lá em Volta Redonda, tem uma representação, né, doutor Cláudio, e já fizemos vários eventos em comum, e a doutora Luciene, enfim, toda a equipe, né, da Defensoria Pública lá de Volta Redonda, também fizemos já, se não me engano, dois eventos daquele curso de Defensores da Paz, lá em Volta Redonda, com lideranças comunitárias, né, lá de Volta Redonda, e já estamos indo para a terceira versão. Então, muito obrigado aí pelas suas palavras, e vou repetir, então, aos alunos da UF, não só do Direito, estou vendo aqui, tem alunos lá de Macaé também, até de cursos. Então, os alunos da UF, por favor, coloquem os nomes aqui e os e-mails para que a gente possa emitir o certificado. Estamos aí com quase 60 pessoas ao vivo, certamente esse número vai aumentar quando a live permanecer no nosso canal, mas com 60 pessoas dá para a gente fazer esse certificado para todo mundo, não tem problema nenhum. Então, só peço que vão colocando aí para a gente poder depois enviar por e-mail os certificados. Bom, antes de passar a palavra, então, à nossa expositora, né, principal, a doutora Rafaela Jarrara, eu queria, portanto, pedir que a doutora desse uma contextualizada, né? Eu já vi, inclusive, algumas entrevistas suas, acho que Bom Dia Rio, uma série de programas que você já participou, e reportagens também. Eu fui fazer uma pesquisa, né, um trabalhinho de casa, quando indicaram o seu nome, e aí fiz uma rápida busca e vi que você é muito ativa nas mídias, e é importante isso para justamente divulgar tudo de bom que tem sido feito. Mas você comentava, inclusive já há tempo, que o sistema de saúde do Estado brasileiro problemas não é de agora, né?
essa pandemia veio para escancarar, por exemplo, sistema plural, democrático, né, principalmente os estados, mas eu vi nas suas reportagens que, pelo menos desde 2011, já existia aí uma dificuldade de encontrar leitos, sobrecarga no sistema, né? Espero até que agora, com essa aquisição toda que foi feita, né, e aprimoramento da estrutura que já existia, espero que ela permaneça, né? Depois que a pandemia passasse, certamente isso seria muito bem-vindo para desafogar todo esse problema que, portanto, já existe há muitos anos. A maioria dos nossos alunos tem aí faixa de 20 anos, então, em 2011, eles tinham, né, pouco mais de 10 anos e tal, talvez não acompanhem, né, esses problemas há tanto tempo assim. Então, primeiro, eu queria que a doutora desse esse panorama geral, né, de como é que está o sistema de saúde, estava, né, antes dessa pandemia. Depois, se puder falar um pouquinho quais eram e quais são, não, agora quais são a questão da pandemia, mas quais eram as principais demandas, né? Era internação, enfim, eu não sei, realmente, eu queria ouvir, né, o que mais demandava a atuação da Defensoria Pública. E, por último, comentar também, aí é uma impressão minha, não tenho certeza, também queria ouvir da doutora, mas me parece que deve estar havendo uma mudança do perfil dos assistidos, né? Os planos de saúde estão caríssimos. Eu não vou nem falar quanto que eu pago aqui em casa, mas é muito caro, né? Compromete o orçamento de qualquer família. E muita gente pensa que o SUS é só para, né, classe de comunidade e tal. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que a classe média hoje, e cada vez mais, tem também precisado se socorrer do SUS e do sistema público, né? Então, para a gente começar, eu gostaria de ouvir um pouquinho isso, e aí depois sim a gente entra na fase atual, se possível. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, doutor Rodrigo Pacheco, defensor público geral. Boa noite, doutora Raquel. Boa noite a todos os alunos, todos aqueles que estão assistindo a live. Inicialmente, eu queria agradecer muito o convite para participar e expor o trabalho da Defensoria que nós temos feito, não, né, como o professor Marcos falou, não é um trabalho agora, atual, mas é um trabalho já de muitos anos em busca do acesso aos serviços públicos de saúde à população mais vulnerável do Estado. Queria agradecer também e dizer que eu tenho muito carinho pela UF. Não me formei em Direito pela UF, mas fui aluna da UF no curso de História. E Volta Redonda foi a minha primeira designação na Defensoria Pública, inclusive no órgão cujo titular era o Dr. Rodrigo Pacheco. Então, assim como ele, também tem um carinho imenso pela UF e pela cidade de Volta Redonda. Agora, começando a exposição, né, conforme o professor Marcos falou, a questão do déficit de leitos, não só a questão do déficit de leitos, mas vou fazer um panorama do Serviço Público de Saúde no estado do Rio de Janeiro, né? A Defensoria Pública, na verdade, começou a analisar o Serviço Público de Saúde, o déficit, né, e as demandas do Serviço Público de Saúde através da judicialização individual. Há anos já que a Defensoria Pública ajuiza inúmeras ações pedindo acesso a medicamentos, acesso a leitos de CTI, acesso a leitos de enfermaria, cirurgias, inúmeras formas de tratamento médico à população, né, mais vulnerável do estado do Rio. Em 2013, né, é importante a gente mencionar, porque foi a partir de 2013 que começou, de fato, a ser feito um monitoramento das ações judiciais pedindo leitos de CTI. Foi a partir de 2013, hora do plantão noturno, na época continua na coordenação do plantão, começou a observar o grande número de ações judiciais ajuizadas, né, pela Defensoria Pública no plantão noturno pedindo leitos de CTI. A partir daí, ela começou a verificar um gargalo no Serviço Público de Saúde. Então, ela começou a perceber que tinha algo de errado no sistema.
depois de inúmeras reuniões com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Saúde, seja municipal, seja estadual, com os órgãos de controle, chegou-se à conclusão que, de fato, existe um grande déficit, existia já naquela época, um grande déficit de leitos de CTI no estado do Rio de Janeiro. Em 2011, o Ministério Público ajuizou uma ação onde ele já pedia ao estado do Rio a expansão dos leitos de CTI. Essa ação, ela se arrastou, né, no judiciário por anos e só teve sentença agora, em novembro de 2019. Mas entre 2011, né, e agora 2019, é bom a gente contextualizar e dizer, né, exatamente o que foi acontecendo no sistema público de saúde. A questão da judicialização dos leitos de CTI ainda é uma das grandes, né, uma das grandes demandas da Defensoria Pública. O plantão noturno é uma das principais portas de entrada para as ações com pedidos de leito de CTI. Só que o leito de CTI, na verdade, ele é a ponta, né, de um problema muito maior. Porque, na verdade, é onde a gente fala-se muito em leitos de CTI, mas, na verdade, ele já demonstra uma grave precariedade de todo o serviço, desde a atenção básica, que são os postos de saúde. Então, a partir daí, a Defensoria Pública começou a fazer um trabalho de monitoramento em todo o estado, mas sobretudo na região metropolitana e na Baixada Fluminense, das unidades de atenção básica, porque, na verdade, aquele paciente que precisa de um leito de CTI, em regra, ele precisa de um leito de CTI porque ele não teve atendimento lá na atenção básica. Assim, um exemplo, né, o paciente, por exemplo, que tem problema cardíaco, quando ele infarta, ou o paciente que tem um AVC, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular hemorrágico, na verdade, isso é desdobramento de uma série de violações de direitos que ele teve, né, ao longo de anos, sem conseguir acesso a consultas, acesso a tratamentos médicos, acesso a medicamentos, e aí culmina no leito de CTI. Pensando nessa questão, em 2018, a Defensoria Pública, através do setor de Diretoria de Pesquisa de Acesso à Justiça, divulga um estudo analisando todas as ações do plantão noturno de 2013 até 2018. E esse estudo constata que, naquela época já, de 2013 a 2018, a cada 3 dias, uma pessoa das que tinha ingressado com as ações pedindo leitos de CTI falecia. Ou seja, já demonstrava um grande déficit na rede pública de saúde. É importante dizer que esse estudo foi baseado somente com as ações ajuizadas pela Defensoria Pública no plantão noturno, ou seja, o número, na verdade, é muito maior. E com base nesse estudo, a Defensoria, em 2018, em maio de 2018, já peticiona a Comissão de Direitos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando graves violações de direitos de acesso à saúde, de acesso à vida, de acesso à saúde com dignidade da população mais vulnerável do estado do Rio de Janeiro, alegando, inclusive, a inércia, né, do Poder Judiciário, do Poder Público do Estado, tendo em vista que a ação civil pública de 2011 até então, 2018, não tinha sentença, não tinha qualquer efetividade. Esse pedido continua lá sobre apreciação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é importante a gente falar que o que se fala hoje em colapso no sistema público de saúde, ele não é em razão da pandemia. Na verdade, ele já decorre de anos de falta de investimentos. O Sistema Único de Saúde ele veio previsto na Constituição de 88 e é um dos poucos sistemas de saúde no mundo onde o acesso à saúde ele é universal. Diferente de vários países, todos nós somos potenciais usuários do SUS. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer pessoa, por exemplo, que sofre um acidente na rua, ela é imediatamente levada para um hospital da rede pública e não para um hospital da rede privada. Então, é muito importante que o SUS ele sempre tenha investimentos e que todos nós cuidemos do SUS, porque, na verdade, ele é de toda a população brasileira, não só daquela população mais vulnerável que não pode pagar a rede, não pode ter acesso à rede privada de saúde. Então, nesse sentido,
começou-se, como o próprio Dr. Rodrigo falou, né, dessa terceira onda da Defensoria, onde a gente começa numa atuação mais coletiva, se verificou que, na verdade, a gente conseguiria, de forma muito mais eficaz, alcançar o maior número de pessoas através de uma atuação coletiva. Não obstante, a gente continue atuando até hoje na atuação individual, que é ainda uma forte atuação da Defensoria Pública. E aí, através da coordenação de saúde e tutela coletiva, que foi criada em 2015, né, na Defensoria Pública, começou-se a investir em diversas atuações coletivas, de ter um diálogo. A Defensoria Pública está sempre presente, né, nas decisões importantes da Secretaria de Saúde do Estado, da Secretaria de Saúde do município do Rio, fazer parte dos mecanismos dos órgãos que compõem o sistema de controle, para cobrar dos gestores exatamente os investimentos no Sistema Único de Saúde. E o que a gente observa é que nos últimos anos a população brasileira ela empobreceu, né, pela crise econômica que o Brasil tem vivido, e nesse contexto muitas pessoas não têm mais acesso à rede privada de saúde, aos serviços públicos privados, e passam a ser usuárias efetivamente do SUS. E, em contrapartida, a gente observa um contingenciamento nos gastos do poder público com o SUS. O que a gente observa são diversos cortes, né, das políticas públicas que envolvem o sistema público de saúde. Desde a atenção básica, que é essa que eu falo, que é tão importante, que, na verdade, é na atenção básica que se deve investir mais, até a alta complexidade, que são os leitos de CTI. E, paralelo a esse monitoramento, nós já tivemos diversas ações, como ações pedindo desbloqueio de leitos na região metropolitana, ações civis públicas no interior do estado, pedindo melhorias de condições de saúde, ações na Baixada Fluminense, município de Duque de Caxias, por exemplo, é um exemplo. E nesse final, né, do ano passado para cá, o que a gente percebe é que o contingenciamento nas verbas da saúde tem aumentado ainda mais pelo poder público, seja o gestor federal, seja o Ministério da Saúde, como o gestor estadual e os próprios municípios, que não têm investido no SUS como deveriam investir. E aí vem a pandemia do coronavírus, né? A pandemia declarada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que declara que nós agora estamos vivendo, né, numa emergência de saúde internacional. O que significa é que todos os continentes do país já estão com o coronavírus, né, em transmissão comunitária. E a Defensoria Pública, através da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva e dos núcleos regionais de tutela coletiva, atualmente somos 5 defensores atuando nessa linha de frente da tutela coletiva do direito à saúde de todos os estados do Rio, emitiu 92 recomendações para todos os municípios do estado do Rio, pedindo que eles apresentassem à Defensoria Pública seus planos de contingência. Só para vocês entenderem, o Ministério da Saúde, primeiro, ele elaborou um plano de contingência, assim que a OMS declarou a emergência de saúde internacional. E nesse plano de contingência, o Ministério da Saúde traz uma série de medidas que ele vai tomar em âmbito nacional. Os estados também devem e têm que elaborar os seus planos de contingência, trazendo as suas medidas. O estado do Rio elaborou seu plano de contingência. Uma das medidas, né, que ele elaborou foi, por exemplo, a criação dos hospitais de campanha em diversas áreas, Baixada Fluminense, né, Caxias, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, região metropolitana, Casimiro de Abreu, Campos, Nova Friburgo. Em Volta Redonda, a referência no plano de contingência, a referência estadual é o Hospital Zilda Arnes. E o estado do Rio de Janeiro, quando elabora seu plano, ele recomenda que todos os municípios também elaborem seus planos. E é necessário, como prevê a lei do SUS, que todos os entes eles ajam de forma coordenada, exatamente para que se possa entender quais as necessidades da rede. Vou dar um exemplo. O estado do Rio, por exemplo, ele é dividido em diversas regiões de saúde. E cada região de saúde tem suas características próprias. Eu, atualmente, trabalho no 3º Núcleo Regional de Tutela Coletiva, que abrange 3 regiões de saúde, parte da região metropolitana 2,
a Baixada Litorânea inteira, que é a região dos lagos e parte do norte fluminense. E são regiões totalmente distintas. Então, é necessário que cada município apresente seu plano para que o Estado possa se organizar e saber onde ele precisa investir mais. Enfim, os municípios, na verdade, vêm apresentando à Defensoria, em grande parte, planos muito vagos, sem medidas concretas, porque os municípios têm que apresentar as medidas que eles, de fato, vão implementar, como criação de leitos, quais são os centros de triagem que serão criados, quantos leitos vão ser destacados para pacientes da Covid-19. E aí, naqueles municípios onde a gente não teve sucesso nessas informações, então foram ajuizadas ações civis públicas pedindo que os municípios adequem seus planos de contingência conforme determina o gestor estadual e o gestor nacional, ou aqueles municípios que sequer enviaram os planos de contingência para que eles elaborem e entreguem seus planos à Defensoria. Conseguimos muitas decisões liminares, muitas tutelas de urgência, não conseguimos em todos os processos, tivemos que fazer agravos em várias ações. E agora a gente tem enfrentado uma grande dificuldade na efetividade dessas decisões judiciais. Nós temos cobrado dos gestores, temos tido uma grande parceria do CREMERG, do Conselho Regional de Medicina, que tem atendido nossos pleitos e feito fiscalizações em inúmeras unidades de saúde que nós temos pedido, mas estamos encontrando, né, uma grande barreira no Poder Judiciário na efetividade das decisões judiciais. Feita essa primeira etapa de cobrar dos municípios os planos de contingência, agora nós entramos numa segunda fase, que é cobrar do Estado do Rio também que ele implemente o seu plano de contingência. O Estado do Rio, no plano de contingência, tinha elaborado uma série de medidas e que, se tivessem sido de fato implementadas, atenderiam grande parte à rede pública de saúde. Acontece que essas medidas não foram implementadas. Os hospitais de campanha teriam que ser entregues no dia 30 e até a presente data não foram. Nós já fizemos ações civis públicas em Campos para que o Estado entregue no prazo de 10 dias o hospital de campanha. Conseguimos a tutela de urgência em Campos. Fizemos na capital, também conseguimos a tutela de urgência. Fizemos em Casimiro de Abreu e o Estado, na CP de Casimiro de Abreu, foi intimado para se manifestar em 72 horas sobre o nosso pedido. E aí, para ilustrar para vocês, né, a gravidade da situação nesse momento, eu fiz uma coleta de dados da Baixada Litorânea, que é a região que eu trabalho. A Baixada Litorânea ela engloba 9 municípios e são os municípios que compõem a região dos lagos. Na Baixada Litorânea, segundo um estudo da Associação de Medicina Intensivista Brasileira, a AMIB, nesse pico da pandemia, os municípios têm que ter 2,4 leitos para cada 10 mil habitantes. E fazendo esse cálculo na Baixada Litorânea, nesses 9 municípios, nós fizemos um levantamento e analisamos planos de contingência de todos os municípios, analisamos quantos leitos efetivamente existem. Somente nesses 9 municípios da Baixada Litorânea, nós temos um déficit de 150 leitos de CTI. Na última semana, a Defensoria Pública ajuizou 17 ações só nos plantões dos finais de semana, pedindo transferência de pessoas para leitos de CTI. Dessas pessoas, 4 faleceram antes mesmo de ser realizada a transferência. Então, o que a gente tenta mostrar com esses números é que o déficit, esses 150 leitos deficitários, tem impedido o acesso à vida e o acesso ao direito à saúde da população mais vulnerável dessa região. Não só a Baixada Litorânea passa por esse problema, como a Baixada Fluminense também, que é uma região onde a população é mais vulnerável, tem menos acesso à rede privada de saúde e, em contrapartida, o sistema público de saúde fica mais sobrecarregado. Um outro dado é que esse estudo da AMIB ele faz um levantamento e, através do número de pacientes infectados, a gente consegue calcular o número de leitos de enfermaria necessários. Só na Baixada Litorânea, que é a região que eu atuo, se nós levarmos em consideração o número de infectados, que eram 688 no dia 17 de maio, né, de 2020, já existe um déficit de leitos de enfermaria de 63.
Considerando que a pandemia ainda não chegou no pico no interior do estado do Rio, esse número deficitário é muito preocupante para a Defensoria Pública, e é essa razão que a gente, na Ação Civil Pública de Casimiro de Abreu, que é o hospital que abrange a Baixada Litorânea, nós pedimos não só a instalação do hospital de campanha, de forma imediata, que trariam 40 leitos de CTI e 160 de enfermeria, como a suplementação dos leitos de CTI já deficitários nessa rede. E é importante que a gente perceba que, com essa crise econômica que o país está sofrendo, as pessoas estão em casa sem poder trabalhar, elas terão menos acesso ao serviço de saúde privado. E elas vão migrar para o serviço público de saúde, o que vai sobrecarregar ainda mais. A gente, nas nossas ações, tem mostrado que existem repasses feitos tanto da esfera federal quanto da esfera estadual aos municípios, e que, embora os recursos não sejam no montante que deveriam ser, existem recursos e que os gestores podem aplicar esses recursos de uma forma adequada, fazer uma gestão adequada para assegurar o acesso à saúde. Então, na verdade, hoje, o trabalho da Defensoria é na coleta de dados, é mostrando números, não só trazendo argumentos jurídicos, mas como mostrando que esses números não são só números, eles são vidas, eles impactam diretamente o acesso à saúde de milhares de pessoas que não conseguem acessar os leitos de CTI. Um outro exemplo que a gente tem pleiteado muito nas nossas ações civis públicas é o investimento nos centros de triagem, que são as unidades de atenção básica, atenção primária na Covid-19. Porque um bom atendimento no centro de triagem, ele vai impactar diretamente no número de pacientes graves lá na frente na CTI. O que a gente percebe é que os pacientes hoje sequer têm acesso ao primeiro atendimento. O que nos preocupa é que existem pessoas que sequer estão chegando na porta do sistema público de saúde. E daí a importância da nossa atuação coletiva. Assim, era exatamente isso que eu queria passar, mais ou menos um panorama geral da nossa atuação nesse momento, e explicar que a Defensoria Pública já tem pleiteado, que o SUS ganhe investimentos, que ele tenha os investimentos que ele necessita para atender a população vulnerável do estado do Rio, e que esse pico agora da pandemia, ele só demonstra que o investimento no SUS ele é necessário, e o que a gente espera é que depois de todo esse processo, é que fique lição para os gestores de que um SUS forte, que o investimento no Sistema Único de Saúde, ele só traz benefícios a toda a população. A gente inclusive demonstra, através de estudos técnicos e científicos, de que uma população saudável, isso impacta diretamente na economia de um país. Então, por isso é tão necessário o investimento, e a gente espera que, nesse caos todo, depois de todo esse problema, é que fique esse recado, essa lição para os gestores de que é essencial investir no serviço público de saúde, e é isso que a Defensoria Pública busca já há alguns anos, e garantir o acesso ao SUS, garantir o acesso ao direito à saúde de uma forma digna à população mais vulnerável, desde a população em situação de rua, a população das comunidades que sequer tem acesso à água potável, como qualquer pessoa, porque o SUS ele não é direcionado às pessoas que não têm condições de pagar. Todos nós somos potenciais usuários do SUS. É isso, e aí que eu encerro a minha fala, não sei se o professor vai abrir para perguntas, eu estou à disposição. Ótimo, doutor Rafaela. Muitos elogios aqui, principalmente o pessoal da UF lá de Macaé. Não sei se você deve conhecer lá o campo, o pessoal te adora lá, pelo que eu estou vendo aqui. Meus estagiários são todos da UF de Macaé. Ótimo, esse é o ensino de qualidade. Lá em Barcelona também os nossos alunos são sempre selecionados para a Defensoria, para a AGU, enfim, para todos os órgãos públicos lá, Ministério Público Federal, Estadual, é isso mesmo. Quem quiser ter um ensino de qualidade, venha para a UF. A gente já abriu para perguntas, vamos ver se o pessoal encaminha aqui,
mas eu vou fazer uma, até para você explanar um pouquinho, e depois eu já abro para as considerações finais para a doutora Raquel e para o encerramento do doutor Rodrigo. Mas eu ouvi outro dia pela internet, né, são muitas notícias, muitas informações, a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é, enfim. E eu não sei se foi em Casimiro ou em Rio Bonito que estavam construindo um hospital de campanha, e aí a mensagem do WhatsApp, dizendo que ao lado tinha já um posto de saúde desativado, aí mostrou, filmou, não sei o quê. É verdade isso? Assim, tem alguma explicação lógica para terem que construir um outro hospital do lado de um que não existia? O Hospital de Campanha de Casimiro de Abreu, esse que a gente, inclusive, ajuizou a ação civil pública nessa segunda-feira. Na verdade, existe um hospital estadual que está desativado no distrito de Barra de São João, localizado em Casimiro de Abreu. E aí, como já existia estrutura, o Estado do Rio de Janeiro optou por construir o Hospital de Campanha da Baixada Litorânea nesse hospital estadual, que hoje está desativado. Funciona só um posto de saúde ali numa pequena parte. Só que, na verdade, o que foi feito foi a construção de uma tenda ao lado, mas, segundo a vistoria do CREMERG do último dia 14, essa tenda ela só está com a lona. Não tem nenhuma estrutura, não tem nada montado, e exatamente esses são os 200 leitos de CTI que a gente pede na nossa ação civil pública, que são tão importantes para os munícipes da Baixada Litorânea, porque é exatamente essa região que existe um déficit de 150 leitos de CTI. Ah, sim, muito bem. Uma pergunta, ela pergunta que tipo de repasses são esses para os municípios? Tem algum específico para o combate ao Covid? Eu não sei se você vai saber responder. Existe. E uma outra Tem, assim, todos esses pode repasses falar. federais, eles estão no site do Fundo Nacional de Saúde. No site do Fundo Nacional de Saúde, é só fazer uma busca no Google, Fundo Nacional de Saúde, tem embaixo, no finalzinho, tem uma parte transparência, e lá existe, qualquer pessoa pode consultar os repasses feitos a cada município, os repasses do Ministério da Saúde para cada município, e inclusive os repasses exclusivos para as medidas da Covid-19. Existe lá uma opção em que a pessoa seleciona atenção básica, atenção média complexidade, alta complexidade, Covid-19. Então, lá tem todos os repasses feitos pelo Ministério da Saúde, mês a mês, inclusive a data que os repasses são feitos na conta dos fundos municipais de saúde. Perfeito. Tem uma outra aqui, Renata Edmir Dutel, estagiária do Plantão Judiciário, e pede para explanar, você já falou bastante, né, mas sobre os descumprimentos, né? Isso é uma angústia muito grande que os defensores do plantão noturno enfrentam, porque, na verdade, as pessoas buscam a defensoria, buscam o plantão noturno e chegam à defensoria assim, com a sensação de que nós vamos resolver todos os problemas. Assim, eu sinto que, né, quando às vezes que eu trabalhei no plantão, eu senti exatamente isso, uma sensação de acolhimento dos assistidos, de que tinham chegado lá e que agora eles iam conseguir um leito. E aí, na verdade, as decisões saem, as tutelas de urgência saem, e às vezes as pessoas buscam a defensoria 3, 4 vezes, porque as decisões judiciais não são cumpridas, porque o município, o estado, enfim, alegam que não existe leitos de CTI. Então, a gente muitas vezes pede que essas pessoas sejam internadas em leitos da rede privada, arcados pelo estado ou município, dependendo do caso. Mas o que a gente enfrenta é uma grande dificuldade na efetividade do cumprimento dos pronunciamentos judiciais. Perfeito. Vamos nos encaminhando para o encerramento. Eu queria agradecer mais uma vez aí a disponibilidade de todos. Bem, tem surgido outras perguntas agora, mas devido ao adiantar da hora, depois eu encaminho para o e-mail de vocês. E aí os alunos, né, estão com o e-mail aqui, a gente responde posteriormente, tá?
Então, as considerações finais da doutora Raquel, queria, portanto, mais uma vez agradecer a excelente explanação da doutora Rafaela, né? Está explicado por que ela é tão procurada pela mídia, né? Com essa facilidade aí, podia ser jornalista, né? Não, tentei falar assim, de uma forma clara e mais breve possível, para que fosse acessível a Foi todos os ótimo. alunos. Isso aí. Aliás, depois, quando tiver concurso para professora lá na UF, né, pode se inscrever. Sim, ainda tem que estudar muito, professor. Mas, Obrigada enfim, pelo então, convite. doutora Raquel, com as considerações finais, e aí, para encerrar, o doutor Rodrigo. Acho que o microfone está mudo. Oi. Eu queria agradecer, tá ouvindo agora? Queria agradecer essa parceria com a UF, mais uma vez, e ressaltar que a Defensoria Pública está à disposição para novos encontros, novas parcerias, sejam virtuais, sejam presenciais. E eu queria terminar mesmo com uma mensagem de otimismo, sabe? A gente sabe que, assim, as notícias que a gente apresentou aqui são notícias tristes, são notícias muitas vezes trágicas, mas a gente espera que essa pandemia ela vai passar. A gente só deseja que tanto os gestores públicos como toda a população, a gente tire conclusões e boas práticas com esses problemas que a gente tem vivido. Não somente para os gestores públicos passarem a perceber a necessidade de garantia dos direitos fundamentais por meio do investimento de forma centrada, de forma correta e bem planejada dos recursos públicos, como principalmente toda a população. A necessidade de solidariedade, de parceria, de reinventar mesmo novas condutas. Então, a mensagem mesmo que eu queria transmitir é essa. A gente sabe que o público jovem, vocês estão aí, assim, vocês que têm muito mais garras e muito mais condições de ver uma perspectiva melhor do que todos nós. E é isso, assim, vamos disseminar as boas práticas, porque esse momento ele vai passar. A gente só espera que frutos novos e bons sejam colhidos depois. Muito bem, Raquel, agradecer então. E, olha, eu estou prevendo que vai ter muita gente se inscrevendo nos próximos concursos da Defensoria, viu? Me lembrou aqui os meus tempos de estudante, né? Aquela vontade que a gente tinha de ajudar o próximo, e vocês conseguiram, de forma didática e até emocionante, né? Deu para ir aí da tela para nós que estamos aqui assistindo, a dedicação que vocês têm ao trabalho e o empenho dos problemas daqueles mais desfavorecidos, né? Então, parabéns. Doutor Rodrigo, eu tenho só para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, aí a sua consideração final, se puder responder essa pergunta e logo a seguir traçar, né, as suas últimas palavras, mas a Tatiana Maria de Jesus pergunta: as diretrizes orçamentárias quanto ao sucateamento do SUS devem ser revistas de que forma? E complementando, que as 3 esferas devem agir para que tais medidas sejam aplicadas? E aí, por favor, doutor, depois pode encerrar, tá bom? É muito fácil essa. Enfim, as diretrizes orçamentárias do SUS, esse debate tem que ser feito muito fortemente no plano federal, no orçamento federal, que, pós-Constituição de 88, a União, esse desequilíbrio orçamentário ficou muito favorável para a União, em detrimento de estados e municípios. Não é à toa que estados e municípios, eu falo especificamente do estado do Rio de Janeiro, que é onde eu acompanho mais a execução orçamentária, estão absolutamente quebrados e sob regime de recuperação fiscal, com um ajuste fiscal muito rigoroso, que impacta todos os serviços públicos aqui do estado do Rio de Janeiro. Basta ver o que acontece com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a rede estadual de saúde,
Enfim, então esse debate de repactuar o orçamento, ele tem que ser iniciado especialmente no plano do Congresso Nacional. Basta ver o drama que é agora para o governo federal auxiliar os estados. Eu vou dar um panorama aqui do Rio de Janeiro, nas reuniões que nós mantemos com o governador, com o secretário estadual de Fazenda, a previsão de déficit do orçamento do estado do Rio de Janeiro é de 25 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro, o sistema de saúde colapsou, os serviços públicos estão colapsando e a ajuda federal aprovada, com muito custo, é da ordem de 2,5 bilhões de reais, que cobre pouco mais de 10% do déficit do orçamento do estado do Rio de Janeiro. Então, com um desequilíbrio orçamentário tão grande na distribuição de verbas entre União, Estados e municípios, dificilmente os estados e os municípios conseguem fazer frente às demandas da sociedade. E aqui no estado do Rio de Janeiro, com exceção daqueles que se valeram dos royalties do petróleo, que possuem alguma atividade econômica mais desenvolvida, a situação dos municípios também é muito dramática, e isso, o nosso grande termômetro é o número de ações individuais contra o município para garantir medicamentos básicos. Em Rafaela, lá em Macaé, era uma dos municípios que recebe mais royalties, em Campos, Niterói, enfim. Como esses municípios não se prepararam, não se estruturaram para enfrentar uma crise como essa, e a situação vem se deteriorando. Eu, mais uma vez, agradeço muito, falo que a área de saúde não é minha área, historicamente, na Defensoria foi sempre defesa criminal, agora é mais de gestão pública. Agradeço muito essa parceria público-público que eu chamo, num momento tão difícil para as instituições públicas, e eu digo ainda mais para aquelas instituições públicas de resistência, que é a universidade e a própria Defensoria Pública, que vem sendo atacadas violentamente, as universidades atacadas nas suas autonomias, no estrangulamento financeiro para que haja adesão a projetos do Ministério da Educação, fala aqui mais do plano federal. Há um debate da lógica da produção acadêmica, querendo impor às universidades públicas um modelo de aula remota como a solução mercadológica para o problema da pandemia. Acompanho esse debate também nas universidades públicas, mais aqui com o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi. Enfim, esse debate é muito intenso, mas não começou a militância, não. Enfim, aqui a gente está para fazer o debate, mas, enfim, é com muito orgulho que a Defensoria Pública participa desse evento com a UFES, colocando à disposição para novos projetos. A UFES já recebeu Defensores da Paz, que é um projeto que muito nos emociona, que é a capacitação de longo prazo de lideranças comunitárias. Já aconteceu em Macaé, já aconteceu em várias edições aqui no Rio de Janeiro. A Defensoria tem vários projetos de educação para direitos com população em situação de rua, com policiais militares, bombeiros, com lideranças comunitárias, e eu acho que esse é o papel das parcerias entre a Defensoria e a universidade. Agradeço muito o professor Marcos, nos colocando aqui à disposição para novos debates e novas parcerias aí com a Universidade Federal Fluminense. Ótimo, muito bom, doutor Rodrigo. Eu também agradecer, né, na verdade, a doutora Luciane Torres, que me procurou para que a gente viabilizasse essa iniciativa. Eu queria pedir autorização já do Defensor Público Geral. Também falei com a Adriana Brito, né, ela que preparou a arte específica da Defensoria, e a doutora Luciane havia levantado a hipótese de nós tratarmos de outros temas, né, direitos humanos, direito do consumidor, enfim, outros temas, sempre às quartas-feiras, dentro desse projeto que vocês já tocam. Então, eu queria, se possível, né, que o doutor os autorizasse para continuar, né, e já programar com a doutora Luciane um próximo evento.
Mais do que fechado. Fundamental isso, a gente acredita muito numa defensoria aberta com a universidade, trazer experiências de outros campos acadêmicos. A gente tem parcerias aí com outras universidades de Volta Redonda na prestação também de serviço à comunidade, enfim, na elaboração de plantas, assistência técnica à defensoria, e se a gente conseguisse estreitar isso para além dos debates acadêmicos, mas também na prestação de serviço para a sociedade aí em Volta Redonda, seria muito, muito interessante. Então, com isso, eu vou dar por encerrado nessa nossa live. Tinha mais algumas perguntas, eu estou vendo aqui o doutor Túlio Vieira, ex-aluno nosso, já formado, advogado, foi meu monitor, inclusive. Mas, doutor Túlio, depois eu encaminho aqui a pergunta para a doutora Rafaela, porque devido ao adiantado da hora. Portanto, queria agradecer e dar por encerrado aí essa primeira experiência, né, de uma live com a Defensoria Pública do Estado. Foi fantástico, né? Como eu disse, tenho certeza que todos aqueles que nos assistiram e vão assistir depois, quando ela permanecer arquivada no nosso canal da TV Universitária, certamente, como eu já havia comentado, vão pensar cada vez mais em servir ao público, né? E a profissão de vocês, sem dúvida alguma, na nossa área jurídica, é praticamente um sacerdócio. Então, mais uma vez, agradecer e me despedir, então. Grande abraço. Obrigada. Obrigada. Isso aí, pessoal. Quem não escreveu aí o nome, né, e o e-mail, vou dar mais 2 minutinhos, tá? Só para registrar aqui e depois eu vou encerrar, tá bom?